Bom, tem início agora o simpósio Mutualismo na Proteção Patrimonial. Eu quero convidar para compor a mesa de honra o deputado que propôs a criação do simpósio, o deputado João Campos, que é do PRB do Estado do Goiás, que também é um dos palestrantes essa manhã. Deputado, muito bem-vindo. Quero convidar o secretário nacional do Consumidor, doutor Luciano Benetti Tim. Convidar o presidente da Agência de Autorregulação das Associações de Proteção Veicular, a APV, Dr. Raul Canal. Convidar o Dr. Ney Guervin, que é da FENARTE, que é a Federação Nacional das Associações de Rateio de Transportes. Convidar o Dr. Renato Assis, que é Procurador-Geral da AAPV. E também convidaram a compor a mesa o diretor da FAM, Dr. Gabriel Martins. Dando as boas-vindas a todas as autoridades que compõem a mesa de abertura, convido a todos e a todas a se colocarem em posição de respeito para juntos acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. Som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil.
sua posição de conforto. É claro que eu não quero incomodar ninguém aqui, tirar do seu lugar, mas assim, a nossa esquerda, a direita de vocês, tem bastante lugar aqui na primeira fileira, e se alguém quiser se aproximar mais da mesa e ficar mais próximo aos nossos palestrantes, fique à vontade, tá bom? Bom, nosso simpósio Mutualismo da Proteção Patrimonial é uma proposição do novo deputado João Campos, juntamente com todas as entidades do setor no Brasil. Iniciando a abertura oficial, passo a palavra ao nobre deputado João Campos. Bom dia. Eu quero dar boas-vindas a todos vocês que aqui comparecem para participar deste evento, cumprimentar todas as autoridades que compõem a mesa, dizer da necessidade de nós já começarmos a nossa programação até em função de um pequeno atraso ocorrido. Dizer que esse seminário está dentro de uma proposta nossa de, além de fazer o debate entre os parlamentares aqui na Câmara, em razão dos diversos projetos que aqui tramitam, quer sejam projetos que versam de forma contrária àquilo que nós defendemos e acreditamos, quer sejam projetos que buscam traduzir, regulamentar, normatizar o que nós entendemos que é bom para a sociedade, e fazer um debate mais amplo, envolvendo outros setores do sistema de governo ou da sociedade que possam contribuir para que a ideia, não é a ideia, o projeto, a visão e a concepção do associativismo, do cooperativismo dentro dessa perspectiva da proteção veicular possa se consolidar do ponto de vista normativo, evidentemente com uma visão de constitucionalidade, de juridicidade, trazendo também uma visão do aspecto social, estabelecendo as diferenças que existem entre o seguro e o modelo que nós apresentamos. Por essa razão é que nós então já vamos, de plano, começar as nossas palestras. Eu queria agradecer muito o ministro Sérgio Moro, que nos recebeu, com quem tivemos um diálogo preliminar bastante produtivo, e dar boas-vindas ao Dr. Luciano Benetti, secretário nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e que comparece para trazer a sua contribuição e enriquecer o nosso seminário. De plano, portanto, já quero anunciar com a palavra do Dr. Luciano para a sua palestra. O senhor fica à vontade se quiser ministrar aqui ou na tribuna, como o senhor desejar. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Uma satisfação estar aqui a convite do deputado João Campos. Esse trabalho em parceria entre os diversos órgãos do Estado, né? Legislativo, Executivo e, com certeza, em algum momento do Judiciário, são relevantes para o país. Recebi a visita né, das entidades e realmente houve uma sensibilização de que esse é um tema de interesse do país e que merece, então, ser estudado, ser analisado do ponto de vista regulatório. Gostaria de adiantar a vocês que já tivemos uma conversa preliminar, inclusive com a SUSEP, que era uma dos pleitos, para caminharmos nesse sentido. Nós temos ali na Senacom, a Senacom é a Secretaria Nacional do Consumidor e ela é responsável pela organização de todo o sistema de defesa do consumidor. Hoje são mais de 900 PROCONs, defesa por todo o país, defensorias públicas e Ministério Público do Consumidor. E a gente vem trabalhando junto na Senacom, junto a todas as agências reguladoras. Com qual objetivo? A Anatel, a ANAC, melhorar a vida do consumidor. Então, nós aqui
entendemos também, desejamos trabalhar junto com a SUSEP para melhorar a vida do consumidor. Por quê? Porque percebemos pelos dados que nos foram trazidos que há um espaço muito grande de pessoas desassistidas sem seguro. O custo do seguro é muito elevado. Então, achei inclusive a expressão mutualismo, que é a base, né, de todo o direito securitário, que é a ideia das pessoas se organizarem para criar um fundo. É assim que começa, né, o direito de seguros lá na Idade Média. O sujeito ia ter que pegar um barco para atravessar o oceano e o risco, ele só tinha um barco, era muito grande. Então, os mercadores se cotizavam e quem perdesse o navio, os demais mercadores assumiam a sua parcela. Então, o nome, a expressão é bastante feliz, dá conta dessa ideia das pessoas se organizarem e fazerem frente a riscos. E o mercado de seguro, desde a Idade Média, acabou evoluindo muito e pode ter acontecido que, em função da regulação, etc., se tornou muito caro. E formas diferentes, acho que o momento do país é propício, no Ministério da Economia, que quer promover, digamos assim, o liberalismo, o indivíduo, a sua capacidade de perseguir, né, concorrência, é propício aqui para esse debate do deputado. Então, o senhor está de parabéns por trazer o tema. E aí, bom, do lado do consumidor, há uma demanda também de que se possa utilizar a plataforma do consumidor.gov.br, que nós vamos estudar. Essa plataforma do consumidor.gov.br já fica aqui. Alguém já usou essa plataforma como consumidores? Não quem trabalha comigo no Ministério. Senhores e senhoras, fica o convite, tem um aplicativo, né? Sempre quando eu vou em eventos eu falo, tenha pertinência ou não com o evento, nesse caso tem, porque é um pleito. E é uma plataforma que você consegue resolver o seu problema com o fornecedor em 2 minutos. Vocês baixarem um aplicativo aí, consumidor.gov.br, vocês vão ver que facilita muito a vida do consumidor. Ele não precisa ficar 2 anos, 3 anos, 4 anos no judiciário, sem com isso nenhuma crítica ao judiciário, ele tem que estar lá. Mas é uma ferramenta que nós temos de desjudicialização dos litígios, ou seja, resolver fora. Então, vamos estudar. Se vocês entenderem por bem aí que o consumidor.gov pode ser uma ferramenta para melhorar a relação de vocês, é positivo. E fiquei aqui surpreso com alguns dados que nos foram trazidos, que o mutualismo hoje responderia por mais de 60% do mercado segurador do mundo, em alguns países, pelos dados trazidos, 72%, e na América Latina ainda muito tímido, apenas 13%. Então isso é sinal que dá para melhorar, dá para aumentar a concorrência. Eu estava num evento recentemente discutindo com o Banco Central a competição no sistema bancário, e a saída da competição no sistema bancário faz fintechs, não veio dos próprios bancos. Então, vejam que, por vezes, você estimular, por exemplo, normalmente estimular a concorrência, você beneficia a vida do consumidor. Então, acredito aí, deputado, que esse caminho aí que o senhor está trilhando, de trazer concorrência, tende a melhorar a vida do consumidor, e essas são as palavras iniciais, mas é mais importante trabalhar do que grandes discursos, né? Então a gente tem se dedicado aí ao trabalho e a resultados, essa é a pauta aí, né? Fazer mais com menos e entregar resultados. Então contem aqui com o nosso apoio para começar a estudar esse tema, tá bem? Obrigado. Bom, com nossos agradecimentos à contribuição do Luciano, eu quero anunciar o Dr. Raul Canal, presidente da TV, que falará abordará o panorama do mercado segurador do ramo de veículos, perspectivas mutualistas no Brasil e realidade atual do mercado. A palavra do Dr. Raul. Bom dia, deputado João Campos. Parabéns pela sua iniciativa e muito obrigado pelo fato de eu ter comprado essa ideia, comprado essa luta, essa bandeira do mutualismo, e o nosso meio é considerado
com toda a justiça, o padrinho hoje do mutualismo, do cooperativismo sobre povos mútuos no Brasil. Tenho a certeza, deputado, como todas as bandeiras que o senhor já defendeu nessa casa, é uma bandeira de justiça social, é uma bandeira de distribuição de renda, é uma bandeira de democratização da economia, que hoje, graças a Deus, é a agenda do atual governo. Obrigado, secretário do Sanutim, por ter aceitado o convite do deputado de comparecer a esse evento e também por nos haver recebido com a fidalguia, que também é costumeira, com toda a atenção. O secretário não conhecia muito o nosso mercado, mas entendeu, absorveu de imediato o significado e a importância. E, sobretudo, a nossa preocupação, que ao contrário do que dizem, é sim com o consumidor. Eu dizia para o secretário um pouco antes aqui, eu sei que vários colegas advogados, juristas discordam dessa nossa tese, mas a tese que eu defendo é que o nosso associado, o nosso cooperado, é sim um consumidor. No momento que ele contribui com as suas mensalidades, no momento que ele contribui com os rateios, ele é um participante do sistema, ele é dono do negócio, entre aspas. Toda vez que ele demanda o serviço, quando ele utiliza o serviço, ele se torna um consumidor. E como tal, ele deve ser visto, tratado e respeitado. E essa bandeira, no nosso regulamento da PV, no nosso código de ética, sempre é o norte que nós temos seguido. É o consumidor que é o ator principal. Nós existimos por conta do associado, por conta do cooperado, que é sim um consumidor do serviço, da mútua a que ele pertence. O secretário falou muito bem que talvez essa grande parte da população brasileira esteja desalbergada dos seguros por conta do preço. Isso é uma parte da verdade, secretário. Muitos por conta do preço que se torna inacessível, mas a grande maioria por ser marginalizado, por ser rejeitado pelo próprio mercado securitário. E rejeitado por quê? O mercado securitário vive do risco, mas ele seleciona os riscos que ele quer patrocinar. Risco ruim, as seguradoras a elas não interessa, elas querem um risco bom. Então, a partir do momento que um automóvel, uma bicicleta, um caminhão, ele atinge certa idade de fabricação e passa a ter um risco maior, porque embora o auto seja usado, a peça será nova, não interessa mais para a seguradora. No momento que esse automóvel é usado, seja como táxi ou como automóvel de transporte de aplicativo de mobilidade urbana, Uber, Cabify e os demais aí, também não interessa para a seguradora. Por quê? Porque ele estará exposto, mais vulnerável e frequentará lugares onde o cidadão normal não vai com o seu carro. Vai entrar na comunidade, vai subir o morro, vai à favela, onde ele estará exposto. O motoboy, o mototaxista, o mototransportador, o motofretista, também não interessa a seguradora. Por quê? Porque ele anda em alta velocidade pela cidade, ele ganha por produção, quanto mais pizzas, quanto mais remédio ele entregar no dia, maior será o mísero faturamento dele. Então ele corre contra o tempo, se expõe mais ao risco de um acidente. Esse pessoal não interessa a seguradora. E são justamente aqueles que mais necessitam de um seguro. Porque o motorista de Uber, o motofretista, o motoentregador, o mototaxista, o auto ou a moto é a ferramenta de trabalho dele, que ele comprou em 60 parcelas. Se ele for furtado, for roubado ou sofrer uma perda total no acidente, ele perde a ferramenta de trabalho, fica devendo para o banco, para a financeira e não tem seguro sobre aquilo. E justamente esse cidadão não interessa ao mercado segurador. Então, como o senhor falou com os mercadores da Idade Média, para atravessar o oceano, se cotizavam, socializavam o risco entre si, esses cidadãos fazem a mesma coisa, se unem a associações cooperativas para mutuamente protegerem os seus patrimônios. E aquele mesmo mercado que os rejeitou, porque a eles não interessa, tenta combatê-los e dizer que aquilo é uma atividade ilegal, é uma atividade criminosa, é uma atividade pirata. Qual é o medo do mercado segurador? E aqui eu tenho vários amigos corretores que eu vi na plateia. Um deles é da Federação Nacional dos Corretores, porque no mutualismo,
No cooperativismo, você tira a figura do corretor. O sujeito adere a uma cooperativa, ele adere a uma associação. A figura do corretor é eliminada. Então, é uma preocupação legítima. É uma reserva de mercado dos corretores quanto a isso. E o mercado segurador teme que, uma vez a atividade regulamentada, essa atividade saia dos carros com 10, 15, 20 anos de uso e vá para os carros 0 km. Esse é o grande receio deles. Eles não estão preocupados com os carros velhos. Mas o medo é que, uma vez regulamentado, isso albergue o mercado como um todo. Por quê? Porque é mais barato, porque é mais democrático, porque é de fácil acesso. Uma cooperativa, uma associação, qualquer associado, qualquer cooperado tem acesso ao presidente diretamente para fazer uma reclamação. Numa seguradora, ele não consegue falar com o gerente regional. E se falar, vai ser com uma voz eletrônica em 0800. O senhor falou também, secretário, e esses números estão corretos, no mundo inteiro, 63% do mercado segurador é mutualista. Na Alemanha chega a 72%. Por que na América Latina é apenas 13%? Porque 2 países, o Panamá e o Brasil, não têm essa atividade regulamentada. Se o Brasil entrar a regulamentar a atividade, com certeza a América Latina como um todo vai atingir também os 50%, 60% de mutualismo no mercado segurador. Então é só 13%, a Argentina tem, o Uruguai tem, o Chile tem, só o Panamá e o Brasil não tem. No Panamá, eles conseguiram construir uma figura inteligente, criaram a FDPA, Federação, não sei de alguma, Federação de alguma coisa. Essa federação transformou-se, embora seja uma federação, transformou-se em uma sociedade anônima. E essa federação, que é uma sociedade anônima, vende as apólices, estipula as apólices para as mútuas. Então, as mútuas existem no Panamá, diferente do Brasil, todavia elas consomem apólices dessa FDPA, que reúne todas as mútuas do Panamá. Um panorama da nossa frota brasileira com base em 2019. Quando se fala em frota brasileira, se você vai entrar no Google, vai achar disparates de números. Tem períodos que tem 65 milhões, tem 70 milhões, tem 80 milhões de automóveis. Se você juntar toda a frota brasileira, aqui motonetes, picapes, tratores, tudo que é autopropulsado, toda a frota brasileira hoje está em 101.346.180 automóveis. Dados do Denatran de antes de ontem. Já mudou alguma coisa de antes de ontem para cá, mas esses são os números que eu peguei domingo no Denatran. Essa frota, 54 milhões são automóveis de passeio, 2,7 milhões são caminhões e 22 milhões de motocicletas. Os automóveis de passeio, uma frota velha também, 30% apenas tem menos de 5 anos de fabricação, que é o que interessa para as seguradoras, apenas 30%. 52% tem de 6 a 15 anos e 6% tem mais de 20 anos de fabricação. Então estamos falando aí um universo de 3 milhões e meio de automóveis com mais de 20 anos de fabricação. E a idade média da frota brasileira é 9,7 anos. Nós sabemos que as seguradoras não interessam os automóveis nacionais com mais de 7 e os importados com mais de 5 anos de fabricação. A idade média é de quase 10 anos. E essa é a realidade dos automóveis protegidos no Brasil. 54 milhões no total, apenas 12 milhões e 400 mil tem seguro no mercado convencional, o que corresponde a 22% da frota, e 4 milhões de automóveis estão no mercado mutualista, o que corresponde a 7,28% da frota. Na revista que nós lançamos em janeiro e na carta do presidente Bolsonaro ao Parlamento, nós usamos o estudo de 2018 com base em 2017. E a frota protegida é de 2,7 milhões de automóveis. Vejo que de 18 para esse primeiro semestre, em 18 meses, subiu de 2,7 para 4 milhões de automóveis protegidos pelo sistema mutualista.
Isso, com toda certeza, em função das discussões que ocorreram aqui no Congresso Nacional. Então, o projeto de lei que provocou a discussão toda, que era para criminalizar a atividade, fez com que ela crescesse quase 50% em 1 ano e meio, o que foi um aspecto muito positivo. E nós temos aí 38.600.000 automóveis de passeio sem qualquer tipo de proteção, expostos às vulnerabilidades, aos riscos, sem qualquer guarda-chuva, sem seguro e sem proteção veicular. No mercado de caminhões, a coisa é muito mais grave. A idade média da nossa frota é de 15,2 anos. A frota das empresas é mais nova, 9,3 anos. Certamente são renovadas com incentivos do BNDES e outros fomentos do governo federal. Nas cooperativas é de 11,7. Mas no motorista autônomo, a idade da frota sobe para 16,3 anos de idade. Uma frota totalmente envelhecida. Em termos de proteção, 200 mil caminhões apenas têm seguro, apenas 200 mil, ou seja, 7,2% da frota, e 380 mil, 13,7% da frota, estão no mercado mutualista. Ou seja, no ramo de caminhões, ouviu, Ney? O mercado mutualista é quase o dobro do mercado convencional. E 2.193.000 caminhões não tem qualquer tipo de proteção. Num país com esse alto índice de assalto nas rodovias, rodovias com péssimo estado de conservação, motoristas cansados, dirigindo acima do limite da condição humana possa suportar, com sono, às vezes dopado, então totalmente exposto aos riscos, e 2,1 milhões de caminhões não tem qualquer tipo de proteção. Nas motocicletas, a frota é de 22 milhões, seguradas nós temos apenas 387 mil, o que corresponde a 1,7% da frota nacional. O número de motocicletas no sistema mutualista, secretário, infelizmente nós não temos esse dado, que está em branco aí, nós não sabemos esse dado. Mas sem seguro, das 22 milhões e 451 mil, 22 milhões e 100 mil não tem seguro. Algumas delas nós sabemos que estão no mercado mutualista, não sabemos dimensionar e seríamos levianos se arriscássemos um número sem ter um estudo sério sobre isso. O impacto do mutualismo, o impacto econômico agora na economia em 2019. Só o mercado de automóveis de passeio movimentará esse ano 6.480 bilhões. O mercado de caminhões, 5.478 bilhões. Se somarmos esses dois mercados de caminhões e de passeio, dá praticamente metade do mercado de seguros de automóveis no Brasil o ano passado. As 10 maiores seguradoras do Brasil movimentaram no ano passado 24,8 bilhões de reais nos seguros de automóvel. Nós, esse ano, tirando a moto aqui, só passeio e caminhão, estaremos movimentando aí 11,2 bilhões de reais. Geramos 130 mil empregos diretos, esse número é sólido, e cerca de, aqui é uma aproximação, 1 milhão de empregos indiretos, contando os fornecedores de peças, os vistoriadores e outros atores envolvidos no processo mutualista. Essa é a realidade das mútuas no Brasil. Minas Gerais é o berço e onde mais foi fomentada a atividade. Nós temos hoje 1.700 mútuas atuando. Tamanho do Amazonas tem apenas 2 mútuas atuando no Amazonas, e são mútuas de outros estados. CNPJ no Amazonas não tem nenhuma. Então, veja-se que cresceu muito no mercado na região sudeste, região centro-oeste e na região sul do país. Norte e Nordeste ainda é uma novidade. E parte do centro-oeste também, Mato Grosso do Sul, Tocantins, na região norte, é um mercado muito pouco difundido ainda. Mas essa é a realidade hoje do Brasil. E aqui eu falei primeiro, o prêmio de automóvel no mercado segurador,
o ano passado foi de 24 bilhões e 800 milhões de reais. Então, nesse ano, nós movimentaremos quase metade do que movimentou o mercado todo no ano passado. É uma atividade digna, é uma atividade de justiça social, é uma atividade de geração de renda, geração de empregos, distribuição de renda e de acesso ao consumidor mais humilde a uma forma de proteger o seu patrimônio. Então, qual é o nosso objetivo? É aquele cidadão cujo único patrimônio às vezes é o carrinho dele, que ele usa para o trabalho, é a moto que usa para o trabalho, que ele possa proteger aquele patrimônio dele. Esse é o nosso objetivo. Não nos interessa fazer seguro de BMW, não nos interessa de Mercedes, não nos interessa de carros novos. Interessa é esse consumidor que está exposto a toda sorte de riscos e não tem ninguém que o proteja. Então, na verdade, secretário, para finalizar já e não estender mais a minha fala e não cansar a nossa plateia, embora esteja atenta e compenetrada, eu diria que o mercado segurador hoje, ele nos oferece guarda-chuvas para dias de sol. As seguradoras nos vendem guarda-chuvas para dias de sol e tomam de volta na primeira nuvem que aparece no céu. Porque assim que eu produzi um sinistro, eu passo a ser um blacklist para a seguradora. Assim que a minha personalidade, ou a minha atividade, ou o meu CEP residencial, ou o modelo do meu carro, oferecer um risco maior para a seguradora, são nuvens que pode aparecer uma tempestade, e essa tempestade não interessa a ela. São guarda-chuvas para dias ensolarados. Obrigado pela atenção da plateia, obrigado às autoridades da mesa pela oportunidade. Parabéns, doutor Raul, pela sua manifestação, pelas suas contribuições. Eu gostaria de dizer a vocês todos que o doutor Luciano tem um outro compromisso às 11 horas, terá que se ausentar, mas leva o nosso sentimento de gratidão pela sua presença aqui, pela sua contribuição. Está ficando aqui a sua representação, 2 assessoras para a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, de tal forma que o senhor fique à vontade e tenha sempre os nossos agradecimentos, o nosso reconhecimento. Fui informado que nós temos representação aqui de alguns estados. Antes de anunciar o próximo palestrante, nós queremos conhecer a representação dos estados. Bahia. Ok. Vai próximo. Rio Grande do Norte. Oh, falhou. Minas Gerais. Rio de Janeiro. São Paulo. Santa Catarina. Pernambuco. Alagoas. Piauí. Ok, estamos aguardando chegar, vai chegar. Sergipe. Mato Grosso. Está a caminho. Distrito Federal. Goiás. Na verdade, o Goiás está muito bem representado em número e quantidade, mas a principal figura de Goiás que está presente aqui é meu filho, João Marcos. O Raul está fazendo uma colaboração aqui.
uma outra contribuição muito significativa de Goiás, uma contribuição de peso, uma representação de peso que é o Manassés. Mas que, pelo que vejo, não é só o Manassés que é de peso. Olha, nós vamos ouvir agora o Dr. Renato Assis, procurador-geral da PV, que abordará a tendência jurisprudicial. Espírito Santo! Muito bom. Paraná! Bacana. Gente, tiver representação de outros estados aí, pode dar o grito, tá bom? O Dr. Renato abordará a análise objetiva dos grupos de trabalho da SUSEP para análise do socorro mútuo. Com a palavra do Dr. Renato. Bom dia a todos. Bom, senhores, eu inicialmente traria um estudo sobre o entendimento jurisprudencial, tanto nos tribunais federais quanto no STJ, mas eu achei um tema um pouco mais relevante, essa análise dos grupos de trabalho, do resultado do relatório final, dos resultados colhidos aí desses grupos de trabalho da SUSEP. Como todos sabem, teve o primeiro grupo de trabalho em 2015 e um segundo grupo de trabalho agora em 2018. Eu tive acesso ao relatório na semana passada, tem muita novidade, tem posições bem interessantes, então eu preferi deixar essa apresentação sobre os entendimentos jurisprudenciais para uma outra oportunidade pela relevância desse tema de hoje, ok? A SUSEP, ela sempre teve uma posição contrária ao socorro mútuo, inicialmente com demandas administrativas. Elas advinham sempre de denúncias vindo dos PROCONs, Ministérios Públicos, tanto estadual quanto federal, dos sindicatos de corretores de todos os estados e também de cidadãos comuns que se sentiram em algum momento prejudicados face ao socorro mútuo. Esses ajuizavam ações, demandas judiciais, mas muitos também faziam denúncias à SUSEP. Então a SUSEP, ela historicamente conduziu esses processos administrativos. Uma mudança de posição veio a partir de 2012, quando a SUSEP assumiu também a demanda judicial, né? A partir de 2012, iniciaram as ações. Hoje, todos os processos administrativos, quem milita mais na área, o Dr. Gabriel Martins pode confirmar isso, né, Gabriel? O objetivo são as liminares. Isso já foi, inclusive, externado pela SUSEP dentro dos próprios grupos de trabalho. Ela assumiu, em um dado momento, o combate ao socorro mútuo por conta do incômodo que essa atividade gerou ao mercado de seguros, tá? Então, a partir de 2012, vieram aí as ações judiciais. A atuação da SUSEP sempre foi agressiva e difamatória contra as entidades de socorro mútuo. Era chamado de pirata, era chamado de marginal, os diretores sempre foram chamados aí, equiparados a criminosos. Então, houve uma campanha difamatória, né, tanto dentro dos processos administrativos quanto fora, em campanhas aí de mídia, as colaborações que a SUSEP deu historicamente aí, à mídia em relação a notícias e etc. Então, sempre foi uma campanha aí bem difamatória. Contudo, os processos administrativos, né, eles são ainda conduzidos com uma série de erros e de arbitrariedades. Quem milita na área e conduz esses processos aí pode confirmar que eles são tocados aí a toque de caixa, são ignorados vários princípios aí de contraditório, ampla defesa, devido processo legal, né? Não é uma condução, digamos, adequada dos processos administrativos. Isso gera uma série de nulidades na via judicial. Então, justamente em função dessas nulidades e também dos entendimentos judiciais da legalidade do socorro mútuo, a SUSEP começou a amargar derrotas na via judicial, tanto em decisões de mérito quanto em decisões liminares. As decisões liminares que eles conseguiam passaram a ser revertidas tanto em primeira instância quanto nos tribunais, em função principalmente do entendimento que foi levado a esses tribunais da legalidade do socorro mútuo,
mas também aí das falhas dos processos administrativos, dessas nulidades que geravam, na verdade, dos erros, das arbitrariedades que geravam nulidades de pleno direito dos processos, que era a base para o alcance das liminares. Diante desse quadro, dessa derrota judicial, algo que aparentemente a SUSEP não esperava nesse combate ao socorro mútuo, ela viu a necessidade de reavaliar seu entendimento interno, fazer uma reavaliação técnica desse entendimento. Então foi convocado aí um grupo de trabalho através da portaria 6369 de 2015, com esse objetivo de reavaliar o entendimento sobre o socorro mútuo tecnicamente. As reuniões ocorreram na sede da SUSEP em Brasília nos dias 27 do 10, 10 do 11, 25 do 11 e 8 de 2 de 2015. Eu vou relatar aqui os participantes desse primeiro grupo de trabalho, que foram coordenador-geral da Coordenação de Fiscalização Direta, CGFIS da SUSEP, coordenador da Coordenação de Seguros de Bens e Transportes, COSEB, da Coordenação Geral de Produtos, CGPRO da SUSEP, secretário adjunto da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, representante da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, a CNSEG, representante da Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados, de Resseguros, Capitalização, Previdência Privada, das Empresas Corretoras de Seguros e Resseguros, FENACOR, representante da Federação Nacional das Associações de Caminhoneiros e Transportes, a FENACAT, representante do Sindicato Nacional das Empresas de Transporte de Automóveis, Sintrauto, e representante da Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB. Após essas reuniões, foi apresentado um relatório final do grupo de trabalho com o seguinte texto: esgotados todos os argumentos técnicos trazidos pelos integrantes do grupo de trabalho, constituído pela portaria SUSEP 6369, de 16 de outubro de 2015, concluiu-se que, devido às inegáveis diferenças entre a operação de auxílio mútuo e a operação de seguro, suficiente seria que a SUSEP enfrentasse essa distinção, reorientando suas ações a partir da decisão do seu Conselho Diretor, que ratifique o entendimento do presente grupo de trabalho de que o auxílio mútuo é operação distinta da operação de seguro, haja vista a inexistência de transferência de risco para um segurador e de prêmio que represente o preço da assunção de riscos. Por fim, a disciplina e proteção da atividade de auxílio mútuo propõe-se, em face da proximidade com a operação de seguro, que a SUSEP contribua com a realização de estudos sobre essa operação com vistas à elaboração de projeto de lei que estabeleça seu marco legal, com a criação de um Sistema Nacional de Auxílio Mútuo e definição de um órgão regulador e fiscalização dessa atividade, conforme sugestão acima explanada. Então, senhores, esse entendimento ele veio de dentro da SUSEP, o entendimento técnico do estudo no qual participaram todos esses órgãos aqui que foram apresentados. Um estudo consistente e que trouxe alguns trechos aí de grande importância e que eu vejo uma relevância aí tão grande quanto esse relatório final. O primeiro trecho é uma fala sobre o mutualismo, tá? Essas falas aqui não são atribuídas a uma parte ou outra nesse relatório, na verdade são entendimentos gerais que adviram dessas reuniões. Sobre o mutualismo, outro elemento a ser analisado é o mutualismo. No seguro, trata-se de um princípio que deve nortear a operação, mas não é elemento caracterizador. Considerando a redação do artigo 757 do Código Civil, se houver apenas um contrato em que alguém, segurador, se obriga a garantir interesse legítimo de outrem, segurado, contra riscos pré-determinados mediante pagamento de um prêmio, de um preço, o prêmio, teríamos ainda assim uma operação de seguro sem a observância do mutualismo. No auxílio mútuo, ao contrário, o mutualismo, além de princípio, passa a ser um elemento caracterizador de sua operação. Não há o que se falar em auxílio mútuo se na operação não tiver pelo menos duas pessoas que se unam para repartir seus prejuízos. O segundo trecho de relevância é sobre os elementos do seguro. Esses elementos não estão presentes na operação de auxílio mútuo, cujo grupo restrito não estaria atuando como seguradora, vez que não estaria assumindo para si riscos de seus membros. O sistema consiste na distribuição do risco entre seus membros. Cada cooperado ou associado, neste caso, seria ao mesmo tempo beneficiário e fornecedor da garantia aos membros do grupo.
rateio dos prejuízos em sede integral não obriga a realização de estudo atuarial exaustivo como ocorre no prêmio seguro. A contribuição para o fundo próprio não se enquadraria como prêmio, pois não seria um preço correspondente à transferência de risco. Ciência desses temas, senhores, parece que o discurso é nosso, né, em defesa do mutualismo, das associações, das cooperativas de socorro mútuo, mas é um discurso de dentro da SUSEP. Terceiro ponto de relevância, sobre a transferência de risco. Na verdade, esse é um dos principais pontos nos quais a SUSEP se baseia nas ações civis públicas para caracterizar o socorro mútuo como seguro. O que disse sobre a transferência de risco o relatório? O segurador é fornecedor da garantia aos segurados, que por sua vez são consumidores do seguro. O segurador deve, com o uso da adequada técnica atuarial, dimensionar a sua obrigação correspondente à garantia fornecida, constituindo provisões técnicas a serem respaldadas por ativos garantidores. Deve possuir ainda capital livre em montante suficiente para suportar os riscos que porventura venham a exceder as provisões técnicas constituídas. Com o grupo restrito de auxílio mútuo, constituído sob a forma de associação cooperativa, não se recepciona para si o risco afeto a seus membros. Deve atuar como mero administrador de rateio de prejuízos decorrentes dos riscos ocorridos e garantidos pela sistemática do auxílio mútuo. Sem relação de consumo, cada um dos seus membros figura ao mesmo tempo como fornecedor e beneficiário, na verdade, da garantia. Quarto ponto de relevância, sobre a necessidade de reservas técnicas. Essa entidade que congrega o grupo de auxílio mútuo sem responsabilidade própria pela garantia, por conseguinte, não estaria sujeita à constituição de provisão técnica. O fundo próprio, como um elemento facilitador, não indispensável à operação de auxílio mútuo, mas facultativo. A princípio, não se vislumbra óbice a que grupos possam pactuar que a contribuição ocorra apenas em momento posterior ao sinistro, exatamente a forma como as entidades funcionam. Sob a mesma lógica, o capital dessa entidade não seria destinado a suportar oscilações no fundo constituído. Em caso de insuficiência do fundo próprio, os membros da entidade seriam chamados a complementar sua parte no rateio dos prejuízos. Quinto ponto de destaque sobre as distinções do seguro de socorro mútuo. Baseiam-se na sistemática do rateio integral dos prejuízos, efetuando a posteriori sem prejuízo da constituição de fundo de reserva para favorecer a sua operacionalidade. Nesses casos, não existe transferência de risco de uma pessoa para outra, que, remunerada para tanto, assumiria a obrigação de indenizar o primeiro. Podemos identificar dois tipos de operação, que, embora possuam características comuns, não têm em comum duas características relacionadas ao aspecto comercial, segurador e prêmio, quais sejam o seguro propriamente dito, operado com finalidade lucrativa, e o auxílio mútuo, operado sem finalidade lucrativa. O auxílio mútuo, como embrião que é do seguro, não se confunde com ele. Conclui-se no presente momento não se tratar de novo mercado, pois não se trata de atividade comercial. Dar tratamento limitado à matéria seria ocultar a realidade da distinção entre as operações de seguro e de auxílio mútuo. Sexto ponto de destaque, sobre o enunciado 185 do Conselho Federal de Justiça, que nós usamos aí como uma das principais sustentações nas defesas contra a SUSEP. O Conselho Federal de Justiça, recepcionando a distinção entre as duas operações, emitiu o enunciado 185, orientando que a disciplina dos seguros no Código Civil, que impunha a contratação exclusivamente por meio de entidades legalmente autorizadas, não se aplicava ao auxílio mútuo, consistente na formação de grupos fechados destinados à prestação de ajuda mútua entre seus membros. Sétimo ponto de destaque, sobre a legalidade do socorro mútuo. Reconhecida pela SUSEP a distinção entre a operação de auxílio mútuo e a operação de seguro, torna-se praticamente desnecessária a proposta do projeto de lei 4844/2012. Acredito que o ano do projeto de lei está errado, né, Raul? Não é 2012, não. É? Ah, sim, sim. E o último ponto de destaque sobre a necessidade de discussão legislativa para a regulação do mercado e não acerca da legalidade.
Ambas as atividades têm cunho econômico, destinam-se à proteção de pessoas contra riscos capazes de lhes afetar, principalmente do ponto de vista patrimonial. O seguro já desfruta da regulação estatal voltada para garantir o seu bom funcionamento e a proteção de seus consumidores. O mesmo ainda não acontece com o seguro mútuo. Dadas as semelhanças com a operação de seguro, conclui-se que mais adequado seria a criação de mais um sistema, o de auxílio mútuo, a ser incluído na esfera de regulação do Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, e de fiscalização de Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. Para tanto, de modo a contemplar as diferenças entre a atividade de auxílio mútuo e a de seguro, não seria recomendável que a matéria fosse inserida no Decreto-Lei 7366, mas que fosse tratada de legislação específica que implementasse o marco regulatório da atividade de auxílio mútuo, sendo específica que seria importante que, ao mesmo tempo, fossem estabelecidas nessa mesma legislação condições para a criação de autorreguladoras para atuarem como órgãos auxiliares da SUSEP na atividade da fiscalização. É uma conclusão aí que ela vai de encontro ao projeto de lei apresentado pelo nosso querido João Campos e até a criação da APV, né, que já veio com esse cunho de autorregulação do mercado. Então, senhores, esse relatório ele veio de dentro da SUSEP, né? Contudo, ele gerou uma repercussão no mercado, tanto no mercado de seguros, né, quanto no mercado das próprias entidades de socorro mútuo e no mercado em geral, corretor de seguro, etc. Dentro da SUSEP também houve uma grande repercussão diante desse relatório. Esse relatório ele foi compartilhado, utilizado por analistas técnicos da SUSEP dentro dos processos administrativos, né? Então eles absorveram o parecer em suas análises. Eu trago aqui 2 exemplos de analistas técnicos da SUSEP, né, que não participaram desse grupo de trabalho, posteriormente à aprovação desse relatório, que utilizaram e se fundamentaram nele dentro dos processos administrativos. O primeiro caso é da analista técnica Inês Tavares, no processo 15414-001-616-2016-89. Esse parecer ele foi proferido aí em 21 de nove de 2016. Apenas para contextualizar o assunto, cabe aqui um breve histórico. A atuação de associações com o objetivo de amparar os associados no sistema mutualista com rateio de prejuízos sem a transferência de risco para o ente garantidor ganhou força à medida que foi percebida a dificuldade em alguns setores, principalmente os caminhoneiros, em contratar uma pólice de seguro. O alto valor do prêmio cobrado pelos seguradores nesse segmento onerava expressivamente as atividades profissionais desses grupos, chegando a inviabilizar muitas operações. A analista continua. Apesar de correrem um risco maior quando comparado à contratação de uma pólice de seguros, com a massa homogênea, um grupo de interesse comum e valores de indenização próximos, essas associações diminuem sensivelmente os custos da proteção material, adotando o sistema de cotas para rateio dos prejuízos que são absorvidos pela massa. Por estar ocupando o espaço deixado pelo mercado, um risco que não era interessante para as seguradoras, os agentes do mercado de seguros inicialmente não se mobilizaram no combate a essas atividades. No entanto, o crescimento de associações com baixo vínculo de interesse comum e que oferecem sistema de rateio para a proteção de veículos de forma indiscriminada começou a despertar a reação negativa dos corretores de seguros e das seguradoras em razão de não mais ocuparem uma lacuna, mas sim competirem com os produtos comercializados pelo mercado regulado. Neste momento, a SUSEP elegeu como uma de suas prioridades o combate ao mercado marginal de seguros. Interessante notar nessa fala da analista técnica, senhores, que no momento que os corretores se sentiram incomodados, a SUSEP elegeu como prioridade o combate ao mercado marginal de seguros. Então, depois de um parecer favorável à atividade, né, essa é uma análise minha, uma análise totalmente subjetiva, mas após o entendimento favorável, o incômodo da categoria dos corretores gerou um posicionamento contrário ao próprio parecer por parte da SUSEP. Um segundo caso, um segundo parecer proferido em processo administrativo no caso do analista técnico
chamado Marrito Augusto Severo Júnior, no processo 154.142.289.2013.30, foi proferido em 10/10/2016, ele disse o seguinte no processo: esse tipo de associação funciona no sistema de mútuo, com rateio dos valores de sinistro da posteriori. Não há pagamento prévio, prêmio contra indenização, ou seja, a princípio, o associado assume apenas um custo fixo, destinado às despesas administrativas. Em caso de sinistro, o valor do prejuízo é rateado entre os associados. Não há, pois, a transferência de risco, permanece ele com os associados. Concretizado o sinistro, o valor da reparação ou restituição é por eles dividido. Ou seja, enquanto o seguro protege o beneficiário contra evento futuro incerto, a proteção veicular faz contra evento pretérito e ocorrido. Inicialmente, houve alto índice de sucesso em interromper as atividades das associações via ACP. Olha que interessante esse ponto, senhores. Mas reformas dessas decisões em segunda instância levam a crer que já não há consenso sobre a legalidade e eficiência desse modus operandi. A própria SUSEP questionando seu modus operandi e levantando essa bola sobre o insucesso nas ações judiciais, que foi totalmente aí, inesperado por parte da autarquia. Então gerou uma reação do mercado, uma forte reação do mercado de seguros, do mercado de socorro mútuo e principalmente nos tribunais esse relatório do grupo de trabalho, do primeiro grupo de trabalho. Então o que a diretoria, o conselho diretor da SUSEP fez? Ele entendeu por bem em não ratificar, né, esse entendimento, embora seja um entendimento tomado por um corpo técnico, né, o corpo político da SUSEP resolveu cassar, né, ou melhor, não ratificar esse parecer do grupo de trabalho. Na minha opinião, aí é mais um ponto subjetivo, por conta de uma pressão aí do mercado segurador. Eu acredito que pegou muito mal a SUSEP falar bem do socorro mútuo, né, e a própria fala da SUSEP, esse próprio relatório, fomentar aí participar, né, dessas decisões judiciais aí que contrariaram o interesse do mercado de seguros. Então o que aconteceu? A SUSEP criou aí em 24/10/2017, sim, o deputado Gonzaga Patriota está fazendo parte aqui, chegou, ele convidava a fazer parte da mesa. Obrigado, cara. Um ponto interessante da criação desse novo grupo de trabalho foi que participaram desse grupo, né? Esse grupo foi totalmente homogêneo, né? Ele foi convocado com a participação de alguns órgãos do Estado e somente de órgãos interessados no mercado segurador. Houve até uma grande insistência por parte das entidades de socorro mútuo para participação nesse grupo de trabalho. Já estavam acontecendo as audiências públicas, já estavam acontecendo as discussões em cima do projeto de lei que visa a regulação do mercado, a regulamentação, e também do projeto de lei que visava, na verdade, a criminalização e a proibição da atividade. Então, essas entidades que representam o mercado das entidades de socorro mútuo, elas pleitearam essa participação, mas foram aí vetadas pela SUSEP. Então, quem participou desse novo grupo de trabalho? A SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, a AGU, Advocacia Geral da União, Secretaria de Políticas Econômicas do Ministério da Fazenda, a CNSEG, Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, a FENSEG, Federação Nacional de Seguros Gerais, FENAPREV, Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, a FENACOR, Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados, de Resseguros, Capitalização, Previdência Privada das Empresas Corretoras de Seguros e Resseguros, a FUNESEG, Escola Nacional de Seguros, e a OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras. Eu não vejo em nenhum órgão que tenha uma posição aí firme, né, favorável às entidades de socorro mútuo. Na minha visão, aqui mais uma opinião subjetiva, o objetivo era um relatório que contraponha totalmente o primeiro relatório.
Eu esperava um relatório totalmente negativo, tá? E contra a atividade de socorro mútuo. Eu tive acesso a esse relatório na semana passada e eu achei algumas posições diferentes do primeiro relatório, que são posições do relatório, que eu entendo que são de autoria de todos os participantes. Essas vieram aí especificadamente de cada órgão. Eu achei aqui 6 posições bem interessantes e eu trago aqui alguns desses destaques. Primeiro destaque da CNSEG, a posição em uma das reuniões foi a seguinte: ao fim, sua posição foi pela regulação das operações securitárias já estabelecidas ou por virem a se estabelecer por meio das cooperativas e associações. A Confederação manifestou preocupação com questão de equidade tributária e atuarial e de respeito aos direitos dos consumidores. Finalizou reiterando que não receia a concorrência de associações e cooperativas. É uma mudança de posição bem interessante. O segundo ponto de destaque foi a fala da FENSEG. Manifestou-se favorável a todas as medidas que façam o mercado crescer, desde que os critérios técnicos, regulatórios, tributários, legais e de Código de Defesa do Consumidor sejam respeitados. Mais uma entidade aí do mercado de seguros favorável à atividade. A terceira foi da FUNESEG. A Escola Nacional de Seguros adiantou 2 iniciativas da escola. A primeira é um estudo, ainda que em fase de revisão, sobre as operações das cooperativas, empresas de proteção veicular e associações no Brasil, que em breve estará à disposição de todos e que poderia ajudar o grupo de trabalho nos trabalhos que serão realizados. O segundo seria um mapeamento que ainda está em tratativa sobre as empresas de produção veicular no Brasil. Aqui a gente vê um ponto empresa aí incorreto, mas as pessoas conhecem um pouco do mercado. O interessante é o caminho aí do direcionamento da FUNESEG, que também foi favorável. A OCB relatou que existem cooperativas de transporte de cargas que oferecem fundos de auxílio mútuo para perdas patrimoniais e que apoiam essa iniciativa, porque a lei permite a criação de fundos que atende apenas ao cooperado, sem nenhum tipo de comercialização. Entende que não seria operação de seguro quando possui outra atividade em seu objeto principal. Entende que considera muito importante a participação dos cooperativos no mercado de seguro, que estimula a economia. Apoia a iniciativa das cooperativas atuarem em todos os ramos do mercado de seguros, desde que haja uma definição legal, respeito ao modelo societário do cooperativismo e regulação. Doutor Renato. Sim? Se é possível, concluir em 3 minutos, por favor. Perfeito. Por fim, a OCB exalou que é favorável à ampliação na legislação para a atuação das cooperativas na atividade securitária, exemplo que ocorre com sucesso em vários países do mundo. Apenas destacou que não há uma relação de consumo em uma cooperativa, uma vez que são donos e participantes ao mesmo tempo. Uma das posições mais interessantes, senhores, aqui que eu trago, é da SPE, que diz o seguinte: a SPE fez uma explanação do porquê esse setor se tornou relevante para ser incorporado à regulação do Estado. Dentre outros aspectos, destaca-se a Constituição Federal de 88, que em seu artigo 174, parágrafo 2º, menciona que a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Ainda, na posição da SPE, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda enfatizou que a regulação para os novos entrantes terá que ser diferenciada, especialmente no tocante a requerimentos de capital, tendo em vista que parte das despesas com indenizações pagas são posteriormente divididas entre os cooperados associados. Em linhas gerais, o Ministério da Fazenda está empenhado com a regulação dessa atividade econômica, tendo em vista suas repercussões econômicas positivas na preservação do patrimônio e dos bens necessários ao trabalho de milhares de brasileiros que não encontram alternativas viáveis em seguradoras tradicionais. Além disso, é importante salientar que a Constituição Federal determina que as ações do Estado devem ocorrer no sentido de apoiar o cooperativismo e associativismo no país. Finalizou sugerindo que o projeto de autorregulação desses agentes pode colaborar com o trabalho da SUSEP. Então nós vemos aí os órgãos do Estado todos favoráveis. E uma última posição bem interessante foi da própria SUSEP. O diretor De Paula salientou que o momento é de desenvolvimento conjunto de uma política institucional, uma vez que o PLP deve tramitar rapidamente no Congresso. Para tanto, ele chamou a todas as instituições presentes para convidarem esforços para que essa agenda caminhe rapidamente, realmente depressa, diminuindo conflitos existentes
e da melhor forma possível para os envolvidos para o que é necessário a colaboração de todos. Ainda parabenizou a seriedade do trabalho, tanto ao CB quanto à FINACAT, e exaltou a grande capacidade de inclusão social que esses agentes poderão representar para a publicação da nova lei. Agradecer por fim a SPE por apresentar a demonstração objetiva do interesse do Estado nesse tema. Então, senhores, esse novo relatório, né, ele foi bem interessante. E o mais interessante foi a manifestação do Conselho Diretor da SUSEP, que tinha vetado o primeiro relatório. Eu não vou ler o relatório todo, mas ele manifestou favoravelmente esse conteúdo que eu vou disponibilizar para todos. Mas o que eu tiro aí de mais interessante é que a mudança da abordagem da SUSEP em relação ao tema. Nesse relatório, nós somos tratados como mercado informal. Não se lê mais vindo da SUSEP mercado pirata, mercado clandestino. O parecer da cúpula da SUSEP já trata como mercado informal, né? A mensagem final do Conselho Diretor da SUSEP foi apoio ao desenvolvimento de uma política que apoia a tramitação do PLP 519/2018, projeto este caminha para a regulação do mercado das entidades de socorro mútuo. Concluindo, senhores, eu acho a postura da SUSEP, no mínimo, confusa e contraditória, porque, embora o discurso interno seja esse, o discurso do corpo técnico e até de seu conselho diretor, o combate ao socorro mútuo, ele permanece aí nas ações civis públicas e no mínimo confuso. Como o Dr. Raul Canal ressaltou ontem numa conversa, é um órgão pequeno, mas é um órgão relativamente pequeno, mas que aparentemente não conversa internamente, não existe um diálogo aí entre os diversos setores. Então, acho importante uma manifestação da SUSEP definitiva sobre esse tema e, principalmente, repassando esse entendimento para a AGU e chegando nas ações civis públicas aí que precisam de uma solução, tendo em vista essa posição da SUSEP. Senhores, é isso. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigado. Nós agradecemos ao Dr. Renato Assis pela sua contribuição. Nós temos diversos deputados que são parceiros nossos aqui no Parlamento, que absorveram a tese, que têm contribuído. Esse é um tema que, quanto mais é debatido aqui na Casa, mais nós ampliamos o apoio e nós não podíamos deixar de, portanto, colher aqui a manifestação de um grande deputado que tem muita história nessa Casa, muita contribuição para o Brasil, que é o deputado Gonzaga Patriota. E, portanto, ele tem a palavra agora para a sua fala, como desejar. Um aplauso, né, gente? Meu querido presidente João Campos, cumprimentar demais membros da mesa, na pessoa aqui do Raul Canal. O Canal sempre me leva lá no programa dele, fez uma fotografia a princípio e mandamos para minha mãe. Ela disse: você está fazendo montagem. Está vendo que Raul Canal não vai querer tirar um retrato com você, né? Minha mãe é pernambucana. Mas cumprimentar todos aqui, saudar por intermédio de João Campos, por esse simpósio, o dualismo na proteção patrimonial. Ele tão importante. Quando eu recebi esse honroso convite, que olha, às 16h30 eu tenho um outro compromisso, mas vou dar uma passadazinha lá para fotografar com os olhos esse auditório que é tão importante e cumprimentar aqui os representantes de tantas instituições, entidades, cooperativas, pessoas de Goiás, de Sergipe, de Pernambuco, de muitos estados. Eu vi aqui essa associação, o doutor Renato, que estava aqui falando, dando aqui uma importante aula, a APV e FENART, FEAB de Goiás, Minas Gerais, meu querido Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba, Sergipe, a FAM, as Forças Armadas, a Força Associativa Nacional. Dizer que a gente vive num país, João Campos, tão grande, tão importante no planeta. Eu fico dizendo que tenho 40 anos, mas tenho quase 40 anos de parlamento. Eu sou o decano aqui agora na casa. E me colocaram
por mais de 10 anos na Comissão de Relações Exteriores, e eu fiquei na Ásia, fiquei lá em vários países a cada 3, 4 meses, isso há 30 anos, e por onde eu andava, deputado Gonzaga Patriota representando o Brasil, sempre mais 1, 2 deputados, o Brasil do Pelé, isso há 30, 40 anos. Andei muito na China você saía de lá sem $1 no bolso, sem €1 no bolso, porque o chinês queria lhe vender tudo. Hoje a gente vê a China onde chegou. O Brasil da Amazônia, o Brasil da água, o Brasil da riqueza, mas talvez o Brasil que não teve simpósios como este e que a gente pudesse dialogar, aprender, multiplicar o que a gente sabe em relação às coisas importantes. Um país que tem 12 ou 13 milhões de trabalhadores que já tiveram o registro de uma carteira profissional e que estão desempregados, e mais 12 ou 13 milhões que nem uma carteira profissional tiveram antes assinados. Um Brasil que talvez as suas políticas não valorizem as criatividades. E eu não vejo nada mais criativo do que uma cooperação, uma cooperativa, uma junção de pessoas, de ideias, de coisas boas. Na hora que você diz assim, eu vou trabalhar, eu tenho até um exemplo de uma indústria pequena no meu estado, que o dono da indústria chegou a um ponto que disse assim, olha, eu passei dos tantos anos, eu não quero mais essa indústria e eu vou dar para vocês 40, 50 funcionários. E como é que a gente vai fazer dono dessa indústria? Uma cooperativa. Vocês vão tirar aqui a necessidade de viver e no final do ano o que sobrar vocês deixam a metade para integrar no patrimônio da indústria e a outra metade vocês ainda podem fazer uma farra por aí, viajar, alguma coisa. Não é uma grande indústria, mas que em relação ao que era, ela cresceu muito mais com os trabalhadores em cooperação. Quando eu vi esses temas aqui hoje, digo, eu não vou poder estar lá à tarde, mas vou roubar um tempinho, daqui a pouco João Campos levanta ali a placa de 1 minuto, para parabenizar aqui a todas e a todos por esse encontro. E obviamente que os que palestram aqui, não o Gonzaga Patriota, mas os demais palestrantes aqui, eles vão jogar nas nossas cabeças ideias, coisas boas, para que a gente possa também ir levando para outros. Então eu quero dizer a vocês que a gente que tem um país tão grande como o Brasil, um país que não tinha integração de pessoas, um país que não tinha associações praticamente, não tinha sindicatos, não tinha cooperativas, e ele conquistou tudo isso, principalmente depois de redemocratizado. Ele já tinha adquirido coisas boas. Um Getúlio Vargas, há quase 100 anos, fez uma CLT, lamentavelmente a tela foi um pouco desmantelada agora. Ele já tinha pessoas que fizeram também as exigências dos seus direitos. As mulheres em 1932, a gente quer votar também, porque sou o marido que vota, aí já aparece uma para ser candidata a deputada federal, o retrato dela ali, a primeira deputada federal. Mas um país que mais recente conquistou a redemocratização, fez uma carta magna cidadã, como chamou o doutor Ulisses Guimarães, e eu tive a honra de assinar essa Constituição de 88, e que em poucos anos a gente viu trabalhadores rurais que morriam aos 50 anos de idade, a gente viu
outras categorias. A gente viu o negro, Princesa Isabel deu a sua independência e que, na verdade, ele não tinha tido essa independência. Um país que, em poucos anos, ele transcendeu o que era de fronteiras e mostrou o que é isso aqui. Obviamente que está tendo problemas, tivemos coisas feias aqui também, mas eu sou muito otimista, não é pelo nome de patriota, mas eu sou muito otimista de que a gente possa, com esse trabalho que as senhoras e os senhores estão fazendo hoje, por intermédio do meu líder João Campos, que a gente possa reconquistar os direitos dos brasileiros como um todo. O brasileiro mais humilde, o brasileiro que nunca teve uma carteira profissional assinada, ou que teve a carteira assinada e que está desempregado. E que isso nada melhor do que simpósios como esses possam trazer de volta os direitos que a gente já tinha conquistado e conquistar muitos mais direitos para os brasileiros. Fiquem todos com Deus, muito obrigado e parabéns pelo simpósio. Muito obrigado, deputado Gonzaga, patriota, sempre trazendo aqui, fala da experiência, da sabedoria, do conhecimento. De fato, tem uma folha de serviços prestada ao Brasil a partir desta casa. Parabéns sempre, que Deus te abençoe. O deputado Gonzaga passou por um período desse primeiro semestre, uma dificuldade na área de saúde, mas Deus o abençoou, ele se restabeleceu e está aqui novamente lutando para servir o Brasil. Que Deus te abençoe sempre. Tá? Obrigado pela amizade. Eu queria destacar que, ao elaborar o planejamento para esse seminário, nós desejamos ter a representação das seguradoras, dos corretores, para que o debate pudesse ocorrer como nós pretendemos. A gente tem a oportunidade de colocar nossos argumentos para aqueles que têm uma visão diferente, e eles também colocarem os argumentos, a visão deles dentro do seminário. Isso enriquece. Mas convidados que foram, terminaram não comparecendo. Nós tínhamos hoje pela manhã a fala do Dr. Armando Virgílio, presidente da FENACOR, e de igual forma tínhamos também a fala do Dr. Márcio Coriolano, presidente da CONSEG, mas infelizmente não compareceram. Nós lamentamos muito, que são duas pessoas capazes e que certamente presentes aqui haveriam de contribuir significativamente para o nosso debate. Ouviremos o Ney, presidente da FENARTE. Com a palavra, por favor. Bom dia. Queria registrar a presença aqui do nosso vice-presidente Leandro Zebon, toda a Fernanda, que faz a assessoria jurídica da FENARTE. A FENARTE nasceu esse ano, para fortalecer a representação das associações de proteção de transportadores. Federação Nacional das Associações de Transportadores por mútuo de rateio. Ela foi fundada agora dia 1º de março, reunimos em final de janeiro algumas associações na cidade de Lages, associações dos 3 estados do sul, onde a gente procurava aí encontrar um caminho para ter uma representação mais forte no cenário nacional. Não estávamos nos sentindo representados, até pela entidade que já existe, e também de amplitude nacional. Algumas decisões tomadas nos deixaram numa situação bem delicada, e a principal foi que nós não concordamos em ficar subordinados ao mercado de seguros. Acho que nós temos competência, o associativismo, o cooperativismo tem competência para fazer sua autorregulamentação, sua autogestão. Vincular as associações e até as cooperativas ao mercado de seguros seria decretar a falência ou o fechamento de todas. Nós não podemos seguir as mesmas regras do mercado segurador e com certeza não vamos nos enganar que nós teríamos regras diferentes
do que é aplicado para as seguradoras, né? Não fizemos operação financeira, então nós já temos aí um diferencial grande, que é o IOF de 7,38% nas apólices de seguro. Isso já representaria um agravo muito forte aí no sistema de rateio. É importante, lógico, que esse sistema de rateio seja bem diferenciado, né? A gente tem procurado aí trabalhar com a FENARTE, fizemos essa parceria agora, nos filiando também à APV, convite do Raul. Estamos bastante impressionados com o grupo do Raul tem tocado a toda a diretoria, todas as associações onde participamos da Assembleia, e podemos notar que realmente existe um trabalho muito profissional, buscando qualidade. Então, isso tudo que a gente precisa, né? Trazer para dentro das organizações, as associações que ainda não estão trabalhando, vamos dizer assim, de uma forma que seria mais adequada. Não pode a associação também querer fazer papel de seguradora, querer precificar. A diferença fundamental entre o mercado das seguradoras e associações de proteção está justamente na forma com que é feito o pagamento, né? Enquanto a seguradora, ela precifica um risco futuro incerto, que pode ou não acontecer, e ela contrata, ela vende uma apólice para essa cobertura, e é uma aposta, né? Aquilo que o Raul falou, muitas vezes, quando ela perde, ela não quer mais renovar. Isso também acontece principalmente no caminhão. Então, aí há mais de 35 anos, nasceram as associações de proteção muito fortes. Já começou em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, depois foi espalhando pelo Brasil todo. Daqui a pouco já começou a aparecer associações para fazer veículos, táxis, motos e por aí afora, né? O próprio nome diz, a associação. É importante que essa associação represente uma categoria. Então a gente percebe aí associações fazendo as coisas de uma forma não muito correta. Então, fazendo angariação de pessoas de qualquer tipo de atividade e colocando dentro do mesmo grupo. Então, quando ela representa um grupo, no caso eu falo aqui dos transportadores de cargas e pessoas, é uma associação com os seus objetivos definidos, né? Então, que ela procura atender aquilo que o próprio mercado segurador há mais de 30 anos, então aí deixou de atender. A gente vê também aí que a própria SUSEP, que deveria ter uma preocupação maior pelo fato dela ser uma autarquia federal, usar dinheiro público, ela acaba defendendo apenas interesses de seguradoras privadas, né? Então a gente vê o dinheiro público sendo usado aí em prol do mercado privado, tentando proteger um monopólio da área de seguros. A proteção, ela é uma inovação. A gente viu vários exemplos aí que a gente está percebendo, a mudança no mundo, mudança no Brasil. É necessário mudança. Agora, mudança ser uma regulamentação é perigosa. Então, somos a favor de uma regulamentação no sentido da gente ter um apoio da lei. Nada mais do que isso, porque dentro de casa nós podemos, através de uma autorregulamentação, entidades como a PV, principalmente, a FENARTE e outras que tem aí em outros estados já podem também fazer essa acompanhamento das atividades dessas associações e chamar a atenção daquelas que não estiverem fazendo o rateio da forma que deve ser, né? Nós, em relação ao mercado de seguros ainda, a gente realmente sofreu bastante em relação a isso. Em 3 de outubro de 2016, nós dormimos tendo uma apólice lá, garantindo o seguro contra terceiros dos associados da Provesc, que é uma das associações fundadoras da FENARTE, e da noite para o dia, no dia 4, chegamos de manhã lá com a informação que a SUSEP havia decretado a liquidação extrajudicial da nobre seguradora. E aí ficamos aí com mais de 1.000 caminhões rodando pelo Brasil inteiro, simplesmente sem cobertura contra seguros. Isso ainda foi pouco que aconteceu conosco em relação ao que aconteceu com o seguro de responsabilidade civil de ônibus. Na época, a nobre seguradora detinha da carteira total de seguros de responsabilidade civil de ônibus mais de 72%. Então, ela dominava o mercado brasileiro de seguro obrigatório de ônibus, seguro obrigatório. Então, não é um seguro facultativo. E esses ônibus, da noite para o dia, no dia 4, não tinham mais cobertura. Então, aí eu pergunto, o que uma SUSEP fez
Foi uma briga ali entre SUSEP e o proprietário da seguradora, não se entenderam, mas acho que, em primeiro lugar, a obrigação da SUSEP era respeitar os consumidores, a população, e não simplesmente ir lá e decretar, fecha, acaba com tudo e ficou por isso mesmo. Então, até hoje ainda não se tem solução para vários casos. Internamente, nós, na nossa associação, fizemos o pagamento de antecipamos o pagamento de várias indenizações, tá? Para respeitar o próprio associado e aquele terceiro que estava sendo prejudicado num acidente, e estamos lá na fila esperando esse ressarcimento desse dinheiro. Isso aconteceu também a Confiança Seguradora, a Mutual Seguradora. Então a gente percebe a SUSEP que deveria estar preocupada com a sociedade e não em proteger o mercado das seguradoras, esse monopólio. Ela não faz esse trabalho e usa o nosso dinheiro para fazer isso. Acho que a SUSEP ela tem que repensar, a gente está percebendo algumas mudanças agora, parece que há uns interesses em mudar um pouco isso aí, e é fundamental. Acho que nós temos que cobrar realmente mudanças em relação a isso. A SUSEP não está ali para ser contra a evolução, ser contra a modernização, ser contra o associativismo, o cooperativismo que estão previstos dentro da nossa legislação. Ninguém é banido para simplesmente receber da noite para o dia uma denúncia, uma multa de milhões, valores altíssimos que não são aplicados dentro do mercado seguro. Então, uma associação, às vezes, de proprietário de caminhão recebe uma multa de 50, 60, 100 milhões de reais. Eu nunca ouvi dizer que a SUSEP tenha feito uma multa de R$1.000, sei lá, contra uma seguradora. Pelo menos isso não é divulgado, né? Os números que o Raul apresentou ali, realmente, em relação ao mercado de seguros, é absurdo. A seguradora, sou contra a seguradora, não, fui empregado de seguradora há muitos anos, trabalho nessa área há 43 anos, entre seguradora, corretor de seguros, agora administrando associação, fazendo parte do grupo da FENARTE. A seguradora não está errada, o que ela tem, o que o acionista quer é receber lucro. Então, isso que qualquer um que tem um negócio, tem uma padaria, quer vender o pãozinho, lá quer ter lucro no final do mês, do ano, e receber os seus dividendos lá. Então, a seguradora está errada, o que não pode agora é proibir que outros façam aquilo que ela não quer fazer. Então, isso que está tudo errado. Por isso, eu acho que nós temos que realmente ficar cada vez mais unidos, trazer para dentro das entidades que representam essas associações mais força, mais representação, agradecer aqui aos deputados esse apoio que a gente está tendo e nos colocar à disposição também como uma federação de amplitude nacional. Então, todo o pessoal de outros estados que quiserem também, não é pelo fato da base estar em Santa Catarina, no sul do Brasil, que a gente não pode atender e congregar as associações do Brasil inteiro, né, relacionada ao transporte de cargas e pessoas, né? Então essa é a finalidade específica da FENARTE. Agradeço aqui a oportunidade e a gente está sempre à disposição. Obrigado. Obrigado, Ney, que aqui traz a sua contribuição em nome do FENARTE. Queria registrar que eu solicitei uma audiência com a doutora Solange Vieira, nossa presidente superintendente da SUSEP, e ela, de plano, marcou essa audiência para dia 10 de maio. Hoje eu não pude comparecer em função de uma questão de saúde, estava passando por uma cirurgia, mas mesmo não podendo, ela recebeu o Raul, o Gabriel, o Renato Assis e o Jonathan. E segundo eles me relataram, foi um diálogo muito produtivo. E convidada que foi para estar aqui hoje, de plano ela disse da impossibilidade de aqui comparecer, mas designou o Rafael Pereira, que é diretor técnico da SUSEP. E isso estava devidamente confirmado, por isso que consta da nossa programação de hoje, pela manhã, a fala do Rafael em nome da SUSEP. Ocorre que ontem nós recebemos uma comunicação do Rafael dizendo de uma situação inusitada que o impediu de estar aqui, que não muda em nada o comportamento deles em relação à abordagem que foi feita. Então, estou dizendo isso aqui só para fazer um registro de que nós já temos um diálogo agora recente com a nova direção da SUSEP e um diálogo de alto nível. E o Dr. Luciano Tim destacou aqui, na condição de
secretária nacional do consumidor, que a Secretaria Nacional do Consumidor também já está dialogando com a SUSEP acerca desse tema, o que é extremamente positivo. Eu queria, inclusive, o doutor Luciano saiu e eu disse que ele anunciou que ficaria aqui a assessoria dele, que é a Isabela e a Andressa. Quem está aqui agora? É a Isabela ou a Andressa? Isabela. Isabela, fique de pé aí, porque eu te conheci. Palmas, um aplauso para o aluno. Muito obrigado por estar permanecido aqui e estar fazendo todo o acompanhamento das abordagens. Bom, face essas manifestações agora de manhã, nós vamos encerrar aqui um pouquinho esse período da parte da manhã e retornaremos às 14 horas. Mas faça as abordagens aqui. Se alguém tiver alguma indagação, alguma pergunta que queira dirigir ao Renato, ou algum daqueles que aqui se manifestaram, pode levantar a mão aí e fazer a sua pergunta, para que, sendo possível, a gente tenha a informação que você pretende. Não tendo, acho que nós podemos então encerrar, Raul. Pois não, Raul, com a palavra. Obrigado, deputado. Só informar a plateia que, diferentemente do que nós informamos ontem, o senador Dário Berger veio a Brasília, não veio ontem, mas veio hoje pela manhã. Então, a reunião de instalação da Comissão Especial Mista da Medida Provisória 881 ocorrerá hoje à tarde, às 14h30. Eu não sei em qual auditório ainda, mas eu já pediria permissão ao deputado que, nesse momento da instalação da comissão, eu pudesse me ausentar daqui para estar na comissão. Eles venham para cá, 2h30, quando tiver o quórum, eu vou à comissão e depois eu retorno novamente. Eu gostaria, e vou conversar no almoço, que um ou dois diretores da PV me acompanhassem também nessa missão à tarde, tá? Foi imprevisto, soube agora, deputado. 14h30, não sei nem o plenário ainda, mas será instalada a comissão hoje à tarde. Obrigado. Perfeito, muito justo. Dizer que à tarde nós teremos a contribuição aqui do doutor Gabriel, mediante como assessor parlamentar, do Leandro Ribeiro, presidente do Fundo Garantidor, e de alguns parlamentares, o deputado Sóceres, o deputado Daniel Almeida, o deputado Gonzaga Patriota Estariedade, esteve aqui para a nossa alegria agora de manhã, o deputado Lincoln Portela. Então teremos uma atividade intensa aqui à tarde. Antes de terminar, eu queria perguntar ao Raul se tem algum brinde para sortear aqui, como é que é? É pelo seguinte, eu estava num evento e o Gonzaga, terminando o evento, eu falei sobre a questão dos brindes e tinha um dono de uma funerária. Aí ele falou, a gente tem vários brindes, mas a pessoa ganhar tem que usar de imediato. Não é o caso aqui, não. Manassés, temos algum brinde para sortear hoje? Eu recebi uma cachaça que o Manassés me trouxe de Abadiânia ontem, a gente pode sortear à tarde, e uma lata de carne de porco na banha, aquele porco na lata que o Edson me trouxe, a gente pode sortear também, né, Edson? Na última, me permite, o João Campos falou que realmente eu estive doente, passei 2 meses no hospital, tal. Digo, João, eu só não vou ter o mesmo problema de doença que você teve. Ele teve problema de coração, foi cirurgiado, e eu não tenho problema porque eu não tenho coração. Gente, nós aplaudimos o nosso deputado, né? Olha, vamos ao almoço, às 14 horas, todo mundo aqui, não tinha retornar ao trabalho.